Fala galera, falar um pouco agora sobre o PGRSS e o gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde. Bom, então primeiramente, o que seria o PGRSS? A sigla é Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Ele é um documento que vai apontar e descrever todas as ações relativas ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de proteção de saúde pública do trabalhador e do meio ambiente. Bom, então quais são os objetivos do PGRSS? É minimizar a geração de resíduos e proporcionar um encaminhamento seguro de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. A legislação aplicável, ao PGRSS é a RDC da Anvisa 222, de 28 de março de 2018. Ela vai regulamentar as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de saúde e vai dar outras providências. Bom, então o que seriam os resíduos de serviços de saúde? São todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos definidos na Resolução 222. Então, todo tipo de resíduo que a gente produz, no nosso serviço hospitalar é considerado um resíduo de serviço de saúde. Esses resíduos, eles são diferenciados por meio de grupos. Então, o grupo A seriam os resíduos biológicos, que têm a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Então, a gente também os chama de resíduos infectantes. O grupo B seriam os resíduos contendo produtos químicos, que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo da sua característica de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Aqui a gente entra na parte mais química, na parte de medicamentos e saneantes. No grupo C, a gente tem material que contém radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEM e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. São aqueles resíduos radioativos, a gente não costuma ter muito nos serviços hospitalares, mas tem serviços mais específicos que contêm esse tipo de resíduo. O grupo D seria o resíduo comum, que são resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Então, sobra de alimentos, papéis, papelão seriam exemplos. E o grupo E, que seriam aqueles materiais perfurocortantes ou escarificantes, como agulhas, lâminas, lamínulas. Então, aqui a divisão, mais lúdica. Então, o grupo A seria o biológico, também chamado de infectante. O B seria o químico. O C, radioativo. O D, o lixo comum. E o E, perfurocortante e escarificante. Aqui só exemplos, Então, o biológico poderia ser um resíduo sólido contendo sangue ou líquido corpóreo na forma livre, sobra de amostra de laboratório contendo sangue, bolsa de transfusão vazias ou com volume residual. No grupo B, que seriam os químicos, então saneantes, medicamentos vencidos ou impróprios para o uso, pilhas, lâmpadas e baterias. Na classe C, a gente tem os resíduos radioativos. Na classe D, papel, papelão, resto alimentar, que é o resíduo comum. E na classe E, agulhas, ampolas, lâminas e lamínulas. E dentro do gerenciamento de resíduos, a gente tem todas as etapas do manejo. Então, primeiramente, a gente vai gerar um resíduo, decorrente de alguma atividade. A gente tem que segregá-lo, ou seja, colocar ele no lixo adequado no momento da sua geração, acondicionar ele de forma segura e identificada. Esse resíduo vai sofrer um transporte interno, que vai ser colocado no armazenamento temporário, após no armazenamento externo, onde terá-se uma coleta e um transporte externo e a sua disposição final ambientalmente adequada. Então, ou seja, a gente é responsável pelo resíduo desde o ponto da geração. Então, a gente tem que ter um documento e ele vai pautar as ações da instituição no que diz respeito a todas essas etapas do manejo dos resíduos.
Então, a segregação é a separação dos resíduos conforme a classificação dos grupos estabelecida no anexo 1 da Resolução 222, no momento e no local da sua geração, de acordo com a sua característica física, química, biológica, seu estado físico e os riscos envolvidos. Então, quando a gente vai gerar um resíduo ali, por exemplo, uma bolsa de sangue com um volume residual, a gente já tem que colocar ela em um lixo infectante, né, que seria um resíduo biológico. Se for um medicamento impróprio para o uso, a gente já tem que destinar ele no local apropriado para resíduos químicos e assim também com as outras classes de resíduos. O acondicionamento ele é o ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e, quando couber, sejam resistentes às ações de punctura, ruptura e tombamento e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado. Muito importante aqui no caso é não ultrapassar 2/3 do volume dos recipientes a serem acondicionados. Então, ou seja, no Descarpac nós temos, né, uma linha pontilhada, onde a gente não pode colocar materiais perfurocortantes acima dessa linha pontilhada, pois isso vai comprometer, né, a segurança dos colaboradores que estão envolvidos no processo, né, do manejo dos resíduos. E também os sacos plásticos vale a mesma regra, né, que caso a gente ultrapasse essa capacidade, a gente vai ter uma dificuldade, né, ao fechar o saco, e isso pode impactar um risco adicional ao colaborador, um risco biológico que tem que ser considerado e não pode ser negligenciado, né? Então a gente sempre tem que respeitar o limite de acondicionamento dos resíduos para garantir uma maior segurança em todo o processo. A identificação, né? É o conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos riscos presentes nos resíduos acondicionados, de forma clara e legível, do tamanho proporcional aos sacos coletores e seus ambientes de armazenamentos, conforme o disposto do anexo 2 da resolução. Então a gente já tem a simbologia, né, específica para cada tipo de resíduo, para que também os colaboradores, né, que vão atuar em todas as etapas, seja os colaboradores da empresa, seja a empresa terceirizada que faz a coleta dos resíduos, para eles saberem qual tipo de resíduo está condicionado ali, para que norteie também, né, quais os cuidados específicos que deve-se ter ao coletar e a manejar esses resíduos. Então a gente tem aqui o risco biológico, que é o infectante, aqui a simbologia do risco químico, aqui a simbologia do rejeito radioativo, aqui o lixo comum ou reciclável e aqui o pérfuro cortante. O transporte interno nada mais é que o translado dos resíduos do ponto de geração até o abrigo temporário ou ao abrigo externo. Então, ou seja, eu gerei um resíduo ali, né, na minha assistência à saúde, e ele vai sofrer um transporte interno, que pode ser um abrigo temporário, que seria o caso dos expurgos, né, que são utilizados para isso, ou abrigo externo, que é onde que vai ser feita a coleta pela empresa terceirizada para fazer a destinação final. Armazenamento temporário é a guarda temporária dos coletores de resíduos do serviço de saúde em ambiente próximo ao ponto de geração, visando agilizar a coleta no interior das instalações e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação para a coleta externa, né? É muito importante a gente ter locais, né, com um ambiente adequado para fazer esse armazenamento temporário, porque, né, dependendo da periodicidade da coleta desses resíduos, a gente vai ter muito resíduo nas áreas assistenciais e esses resíduos eles podem gerar um risco adicional. Então, a gente ter um armazenamento temporário é essencial para que a gente possa destinar esses resíduos nesse armazenamento temporário, para que depois, então, ele vai para seu armazenamento externo. O armazenamento externo é a guarda dos coletores dos resíduos em ambiente exclusivo, com acesso facilitado para a coleta externa. Então, aqui só dois exemplos, né? Um local destinado para resíduos da classe A e E, e um local destinado para os resíduos da classe D. Então, são locais, né, de fácil acesso para que a empresa terceirizada, né, que no caso dos infectantes, possa vir e fazer a coleta desses resíduos. A coleta interna é uma coleta realizada a fim de destinar os resíduos ao armazenamento externo, com utilização de EPI, em horários pré-definidos e com base no quantitativo de profissionais disponíveis a realizar a atividade, bem como a demanda da instituição. Então é sempre importante a gente estabelecer horários específicos, né, como esses aqui, por exemplo,
para que o serviço, né, geralmente o serviço de higienização hospitalar, faça a coleta desses resíduos e destinem no armazenamento externo. E também muito importante, né, caso tenha elevadores, né, a gente fecha os elevadores durante esse período para poder não ter aquela questão do risco, né, da transmissão cruzada, do transporte de resíduos com pacientes. Então, a gente tendo um horário estabelecido, a gente consegue, né, dividir esse fluxo para poder garantir uma melhor efetividade dessa coleta desses resíduos, né, pela equipe de higienização e limpeza. O transporte externo é a remoção dos resíduos do serviço de saúde do abrigo externo até a unidade de tratamento ou outra destinação, ou disposição final ambientalmente adequada, utilizando-se as técnicas que garantem a preservação das condições de acondicionamento. Então, é a coleta realizada pela empresa, geralmente terceirizada, que vai fazer a destinação final daqueles resíduos. Né? Então, a gente gera o resíduo, faz a sua segregação, né, identificada, faz o transporte interno, né, para o abrigo temporário, para o abrigo externo, e após a empresa terceirizada, né, de acordo com, geralmente com o contrato, ela vem fazer a coleta desses resíduos. É muito importante, né, que para a empresa fazer a coleta desse resíduo tem que ser emitido um manifesto de transporte de resíduos que vai é, falar para a empresa quais resíduos estão ali, que eles estão coletando e em qual quantidade, né? Que é importante para a gente quantificar os resíduos, né, que a gente está gerando e também para a empresa, né, ter um documento ali do transporte desses resíduos, porque elas podem passar por fiscalização e esse documento é obrigatório para poder ser apresentado, né? Como consideração final, é importante, né, a gente frisar que a responsabilidade do gerador, ou seja, do serviço de saúde, o cumprimento de todas as etapas do gerenciamento do plano de gerenciamento de resíduos do serviço de saúde, desde a produção até a destinação final adequada. E a gente tem que trabalhar para atingir os objetivos no que diz respeito à redução da produção dos resíduos e da minimização dos agravos que podem ser ocasionados por sua má destinação. Então é importante envolver toda a equipe, treinar toda a equipe sobre a importância dos resíduos, né, do serviço de saúde, para que elas possam atuar, né, de forma proativa, de forma a contribuir, né, para menor geração de resíduos e, mais do que isso, né, para sua destinação segura e adequada. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado a todos. Nos vemos na próxima.